chama meu nome. Sob céus vermelhos vou cavalgar. Cicatrizes dançam com o vento, mas meu coração não vai parar. Entre o fogo e a solidão, um raio de luz me guia então. Mesmo no silêncio da escuridão, escuto a canção. Ternura, chama que não se desfaz, meu abrigo, minha paz. Nos seus olhos encontro o céu, o refúgio que é só meu. Ternura, mesmo que o mundo se desfazer, meu destino é renascer. Com coragem vou seguir e contigo vou sorrir. Estou no vasto céu sem fim, há um lugar só pra mim. Na ternura vou viver e ao teu lado renasceu. Capítulo 9. Explosão e confronto. A explosão abalou a cidade inesperadamente, semeando o terror no meio da noite. Colorado saltou da cama, procurando por sua arma. Annie se levantou em seguida, acendendo o lampião. "Você ouviu?" indagou ele, aturdido, quando a luz invadiu o quarto. Annie não teve tempo de responder. Uma fuzilaria terrível se seguiu na rua principal, como se uma guerra tivesse sido deflagrada naquela noite. O xerife se vestiu rapidamente. Annie tentou segurá-lo, mas Colorado havia tido um pressentimento. Correu na direção da cadeia, de arma em punho. Um bando de cavaleiros mascarados, portando tochas, disparava contra o que sobrara da cadeia dinamitada. "Emmett! Faster!" exclamou ele, sem se importar com o perigo. Os cavaleiros haviam terminado o macabro trabalho e partiram a galope pela rua. Colorado se arrastou agoniado na direção dos escombros. "Malditos! 1000 vezes malditos!" murmurou enquanto se aproximava daquele quadro de desolação. Caiu de joelhos na poeira da rua. Colorado Stone era um homem duro, calejado, mas não conseguiu resistir. Lágrimas deslizaram de seus olhos contra sua vontade. Annie surgiu correndo e parou atrás dele, abraçando-o. "Oh, Bill!" exclamou ela, apertando contra si o corpo dele que tremia de indignação, ódio, fúria, desejo de vingança. Não havia dúvidas a respeito de quem estava por detrás de tudo aquilo. Com certeza Stanley Ross soubera do que acontecera na pradaria, das mortes da quadrilha Baker, dos patrulheiros, capangas que vigiavam a propriedade. A armadilha sugerida por Emmett surtira um efeito contrário. Provocara a reação imediata de morte e destruição. Pessoas começaram a chegar, aglomerando-se diante da cadeia. Os familiares de Emmett e Fester, ao perceberem o que havia acontecido, caíram no desespero, lastimando em altos brandos. As chamas que ardiam nos escombros lançavam um jogo de sombras tenebroso no rosto contraído de Colorado Stone. Tinha certeza agora de que o jogo era pesado, muito pesado, mas não o suficiente para um homem como ele, que já havia feito de tudo na vida e nada mais tinha a perder, exceto o amor de uma mulher e o conforto de um rancho pelo qual sonhara toda a sua vida. Stanley Ross era a sombra que tornaria tudo isso um pesadelo, algo que jamais ele poderia desfrutar sem se sentir culpado. Se Stanley sabia atacar no meio da noite de forma devastadora, ele também poderia fazer isso. Levantou-se. Annie se agarrou nele, tentando detê-lo. "Onde vai, querido?" indagou ela, percebendo aquela firme e mortal decisão nos olhos dele. "Resolver esta situação da única maneira possível", falou ele com decisão. "Como?" "Olho por olho, dente por dente", murmurou ele, segurando o rosto dela entre as mãos trêmulas. "Não se preocupe, querida. Tenho de resolver isto à minha maneira. Eu voltarei, eu prometo", afirmou ele, beijando-a levemente e se afastando.
Stanley Ross saltitava de satisfação, enquanto Oliver lhe contava os detalhes da operação daquela noite. Não lhes dei tempo para nada, contava Oliver. Disparamos contra as janelas, quebrando-as. Atiramos a dinamite lá dentro e nos afastamos. Quando tudo explodiu, retornamos e varremos tudo com chumbo. Não deve ter sobrado uma viva alma lá dentro, posso lhe garantir, patrão. Os cavalos estavam diante da cadeia. 3. Só 3 cavalos, finalizou Oliver, percebendo de repente que alguma coisa não batia em tudo aquilo. O que quer dizer com isso? Quis saber Stanley. 3 cavalos, 3 homens, o xerife e 2 ajudantes. E o Wolf? De que está falando afinal, Oliver? Irritou-se o rancheiro. Pelas pegadas, 3 cavaleiros chegaram e 3 cavaleiros partiram. Nenhum levou carga extra. Não localizamos o Wolf e supusemos que ele tivesse sido levado pelo xerife. Se assim fosse, deveria haver 4 cavalos diante da cadeia e não 3. Não seja tão preocupado, Oliver. Na certa, um dos ajudantes foi ido para casa. Vá repousar, você merece. Diga aos rapazes que amanhã receberão o prêmio pelo trabalho. Oliver deixou a casa pensativo e intrigado. Depois de tudo que já acontecera, sabia que não poderia menosprezar o trabalho daquele xerife. Era um homem perigoso demais, alguém de quem se poderia esperar de tudo. O patrão está satisfeito, disse aos homens diante da casa. Vamos descansar. Amanhã vamos receber o prêmio. Os rapazes gritaram de satisfação e foram para o curral, tirar as selas dos cavalos e soltá-los. Do alto de sua janela, Stanley observou com satisfação. Livrara-se do perigo. Poderia tranquilizar seus sócios. Tudo seguiria o plano pré-estabelecido. Levantou os olhos para o céu. Em breve, cortando o silêncio da pradaria, numa noite de lua cheia como aquela, um novo elemento viria se incorporar àquela paisagem. Uma novidade que vinha do leste, avançando rapidamente, levando o progresso e fazendo fortunas. A ferrovia avançava inexoravelmente. De Glendive, na divisa com o Dakota do Norte, ela avançaria pelas pradarias de Montana na direção de Mill City e dali para Billings, rumando para o oeste. Quem tivesse terras no caminho do progresso lucraria, não só com a valorização, com o preço da desapropriação, mas com a facilidade de transportar o gado para os centros de consumo, no leste. Ao passar diante de um lampião, Oliver percebeu um homem no fundo de uma baia, parado. Vamos dormir, rapaz, já trabalhamos demais para uma noite, disse descontraído. Será? Respondeu o outro num tom de voz que fez com que Oliver se arrependesse. Quem está aí? Indagou. O outro avançou lentamente, as sombras cobrindo seu corpo. Gradativamente a luz foi subindo por suas pernas, iluminando o cinturão de pistoleiro, refletindo-se na estrela prateada do peito. Quem diabos? Ia dizendo, mas calou-se quando o Colorado engatilhou o Colt, apontando-o para a cabeça do capataz. Fez sua última besteira, disse o xerife com voz ameaçadora. Oliver esboçou um sorriso de desafio. Há 50 homens armados naquele dormitório, xerife. Todos virão correndo assim que ouvirem o disparo de sua arma. Eu duvido, comentou o Colorado. Por quê? Insistiu Oliver, estranhando aquele tom. Mortos não correm, respondeu o xerife, retirando o relógio do bolso do colete e olhando as horas. Oliver olhou-o sem entender. Repentinamente um clarão iluminou o céu, como se o sol resolvesse surgir no meio da madrugada. A explosão em cima estremeceu o chão. O dormitório dos capangas simplesmente se desfez em milhões de lascas que voaram pelos ares, iluminados pela luz ofuscante e tétrica da explosão. O que foi que fez, seu maldito? Questionou Oliver, o corpo tremendo de espanto e indignação. Olho por olho, dente por dente, sentenciou o xerife. Oliver sabia que era seu fim, mas resolveu arriscar suas chances. Levou a mão rapidamente à arma. Era rápido, muito rápido, um dos mais rápidos que Colorado já enfrentara. As duas armas dispararam com uma fração mínima de diferença entre ambas. A bala disparada por Colorado atingiu o peito de Oliver, e naquela fração de segundo,
provocou uma ligeira alteração na mira instintiva do pistoleiro. Colorado sentiu o calor e o impacto no seu ombro esquerdo. O braço pesou repentinamente. Oliver caiu de joelhos, segurando tremulamente o Colt em sua mão, olhando o sangue que empapava sua camisa. "Maldito!" balbuciou, levantando os olhos para o xerife, percebendo o sangue que escorria também no corpo dele. "Vai morrer comigo!" acrescentou, tentando levantar a arma. O chapéu voou de sua cabeça, assim como metade de seu crânio, quando Colorado disparou. Oliver tombou para trás, o corpo retorcido numa posição grotesca. "Filho de uma cadela!" murmurou Colorado, sentindo a dor aumentar, latejando em seu ombro. A cabeça girou, como se a explosão ainda fizesse o chão balançar sob seus pés. As coisas começavam a ficar confusas em sua mente. Sabia que tinha uma missão a cumprir, mas havia perdido todo o senso de direção após a bala. As forças começavam a se esvair, juntamente com o sangue que já gotejava em suas botas. Virou-se na direção da entrada do estábulo. Percebeu um vulto caminhando na sua direção. "Que diabos fiz para merecer um demônio como você em minha cola?" indagou Stanley, engatilhando a Winchester. Longos anos de condicionamento e reflexos treinados se fizeram sentir naquele momento. O estalido metálico de uma arma sendo engatilhada sempre provocara em Colorado uma mesma reação. O senso de defesa e de preservação falou mais alto. Inicialmente, ele procurou sair do campo de tiro, jogando-se para o lado. A bala assobiou a centímetros de sua cabeça enquanto ele caía atordoado. Colorado sentiu a arma escapar de sua mão. Rastejou então por entre as baias, evitando os pisões dos cavalos assustados. Stone só conseguia pensar em Rock, com a cabeça deceptada, e em Emmett e Fester, 3 bons rapazes. A voz irritante e zombadora de Stanley era como um ferro em brasa ardendo em seu coração. "Não adianta fugir, xerife, você está em minhas mãos", disse Stanley, engatilhando a Winchester. Como sempre, aquela sequência metálica sempre provocava uma reação inesperada em Colorado. Clac! A cápsula deflagrada saltava longe. Clac! A alavanca recuava, a chapa metálica se embutia à frente do gatilho, deixando a arma pronta para o disparo. Dentro dela, o mecanismo já instalava uma outra bala no percursor. Bastava puxar o gatilho e o projétil surgiria pelo cano, carregando a morte. Colorado sentiu o cabo do ancinho em sua mão. Era sua arma. Era a única arma a seu alcance. Stanley arregalou os olhos, surpreso. O tridente rasgou seu peito num barulho enjoativo e brutal. Diante dele, com o peito coberto de sangue, Colorado Stone movia o cabo de ancinho para cima e para baixo, alargando as feridas.